Oi pessoal, eu voltei com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre pensamentos intrusivos. Eu vou explicar para vocês o que eles são e eu trouxe vários exemplos para vocês poderem entender como eles funcionam. Então, o que são esses pensamentos intrusivos? Os pensamentos intrusivos, eles são pensamentos que geralmente são meio estranhos, que você não gostaria de estar tendo, e eles aparecem na cabeça de forma intrusiva, não é uma escolha pensar sobre isso. E geralmente são pensamentos que a gente tenta se livrar deles, que eles causam desconforto e a gente tenta tirar eles da nossa cabeça. Esses pensamentos, eles têm algumas características, assim fica mais fácil de vocês poderem reconhecer quando eles estiverem aparecendo. Primeiro é justamente que eles são intrusivos, a gente não tem o controle sobre estar pensando eles, então eles aparecem na nossa cabeça sem que a gente queira que eles apareçam. E a segunda característica é que eles são desconfortáveis. Quando eles estão na nossa cabeça, eles causam alguns sentimentos, eles causam medo, preocupação, eles causam angústia, ansiedade, então é desconfortável estar tendo esses pensamentos. Porque o conteúdo dos pensamentos, ele é indesejado, são conteúdos que a gente não gostaria de estar pensando a respeito. E aí o que acontece quando esses pensamentos vêm de forma intrusiva, com conteúdos que a gente não se sente bem de estar pensando, é que a gente tenta se livrar deles, a gente vai fazer um esforço consciente para não pensar nessas coisas, e isso na realidade tem o efeito oposto e faz com que esses pensamentos grudem mais na nossa cabeça. Os pensamentos intrusivos, eles podem fazer parte do TOC, do transtorno obsessivo-compulsivo, mas eles são comuns em todas as pessoas que não têm TOC também. Então vamos de primeiro exemplo para vocês entenderem o que eu expliquei até aqui. Eu sempre brinco com os pacientes que se eu tivesse TOC, o tipo de pensamento intrusivo que eu teria seria eu me imaginando machucando animaizinhos, torcendo as patinhas de algum cachorrinho. Por quê? Porque esse conteúdo seria extremamente desconfortável para mim. Eu amo muito animais, então a partir do momento que isso viesse na minha cabeça, eu ia ficar muito desconfortável, eu ia tentar me livrar desse pensamento, e aquilo que eu expliquei para vocês antes, o que acontece? Toda vez que a gente tenta não pensar em um pensamento, isso já faz com que a gente acabe pensando nele, porque o mecanismo é mais ou menos assim: eu não vou pensar no que? Em mim torcendo patinhas de cachorrinhos. Automaticamente eu já estou pensando nisso, então quanto mais a gente se esforça para não pensar em algo, mais esse pensamento gruda na nossa cabeça. E justamente o objetivo desse vídeo é vocês poderem entender melhor esse tipo de pensamento para saber o que fazer com eles quando eles aparecerem, porque eles vão aparecer, para não tentar esse mecanismo de se livrar dos pensamentos, de tentar controlar os pensamentos que vêm na cabeça, porque como eu disse, isso faz com que esses pensamentos grudem e pode até levar ao desenvolvimento do TOC, de um transtorno obsessivo compulsivo, que é justamente quando os pensamentos intrusivos vêm, eles vêm em formas de obsessões, eles não param de vir, e aí as pessoas tentam de várias formas se livrar desses pensamentos sem sucesso. Então eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho como é que vocês podem lidar quando esses pensamentos intrusivos vierem. Tá, então o que fazer com esses pensamentos? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, onde poderia vir um pensamento intrusivo para mim, de eu me imaginando machucando animaizinhos. Eu tenho 2 cachorros em casa. Se eu imaginasse que isso poderia significar algo, que eu poderia transformar esses pensamentos em comportamentos, eu ia, claro, tentar me livrar dos pensamentos para tentar não executar esse comportamento. Mas não é assim que funciona. Então, é a diferença entre pensamentos e comportamentos, e aí a gente tem a questão do desejo. E para a gente executar um comportamento, existe uma série de processos que acontecem dentro da gente. Um desses processos, claro, é o pensamento. Então o pensamento ele vem com uma ideia, mas depois dessa ideia ser apresentada no nosso cérebro, ela vai provocar algum sentimento. E uma regra do pensamento intrusivo é que ele tem que provocar um sentimento desconfortável. Então você vai ter esse pensamento intrusivo e ele vai provocar medo, desconforto, preocupação, ele vai provocar um sentimento de aversão. E aqui entra a questão que eu comentei com vocês sobre o desejo. Então, quando a gente executa um comportamento, a questão dos pensamentos e dos sentimentos é um pouquinho diferente. Então, eu vou ter um pensamento, por exemplo, tomar um sorvete, e o sentimento que ele vai provocar é um sentimento agradável, é um sentimento positivo, eu vou me sentir
feliz, eu vou ter desejo de realizar esse pensamento que eu acabei de ter. E isso faz com que eu tome as ações necessárias para transformar essa ideia em um comportamento. Então, o sentimento positivo é o que faz com que a gente tome as ações para realizar algum pensamento. E é o sentimento que a gente tem que observar para poder diferenciar um pensamento intrusivo de um desejo. Então, se eu tiver um pensamento ruim, seja machucar animaizinhos, e o sentimento associado for ruim, for uma aversão, isso configura um pensamento intrusivo. Se eu tiver o mesmo pensamento e o sentimento associado for mais positivo, for um pouco de alegria, um pouco de alívio, isso é só um pensamento, isso é uma vontade. Mesmo assim, isso não significa necessariamente que você vai fazer, mas isso já não é um pensamento intrusivo, e aí as regras de como lidar com pensamentos intrusivos não se aplicam para o caso de vontade. As regras que eu vou dar para vocês a partir de agora se aplicam apenas para pensamentos intrusivos, que são esses que provocam desconforto. Tá, agora finalmente eu posso passar para vocês como lidar com pensamentos intrusivos. Então, o primeiro passo é: veio um pensamento estranho, veio um pensamento ruim. A primeira coisa para observar é se entra nessas regrinhas para configurar um pensamento intrusivo. O segundo passo é lembrar que é um pensamento intrusivo e não um desejo. Ele traz todo esse desconforto justamente porque ele desafia alguma coisa que é extremamente importante e valorosa para você. O terceiro passo é lembrar de como os comportamentos são executados. Então, para a gente executar um comportamento, desejo é algo muito importante. Então a gente vai ter uma ideia, ela vai trazer sentimentos positivos, que aí vão gerar esse desejo e vão fazer a gente executar o comportamento. E caso você não acredite, vamos num exemplo. Fazer exercício é algo que tem muita gente que gostaria de fazer, mas não consegue executar esse comportamento. Por quê? Quando vem a ideia, muitas vezes ela vem associada de sentimentos negativos na cabeça das pessoas. Então, quando a pessoa pensa em vou me exercitar, quero ficar saudável, quero fazer alguma atividade física, o sentimento às vezes pode ser preguiça, pode ser desconforto, e isso já torna a execução desse comportamento muito mais difícil. Então não torna isso impossível, mas a pessoa tem que se puxar muito mais, tem que lembrar de outros motivos para fazer isso, tem que executar outras estratégias, tipo convidar um amigo, enfim. Essa é a dificuldade da gente executar um comportamento que causa um nível leve de sentimento negativo. Imaginem o quanto é difícil, o quanto você teria que racionalmente se puxar para executar um comportamento que causa um sentimento incrivelmente desconfortável. O último passo para lidar com pensamentos intrusivos é a gente poder conversar com pessoas a respeito deles. Quando a gente tem pensamentos intrusivos, a tendência é a gente sentir vergonha de estar pensando essas coisas. Isso faz com que a gente guarde esses pensamentos só pra gente, a gente não compartilha com outras pessoas. E aí isso aumenta muito mais o isolamento, porque parece que a gente que tá maluco pensando essas coisas e que ninguém mais no mundo tem esses pensamentos. E quanto mais a gente pode conversar sobre pensamentos malucos com as pessoas, mais a gente vai perceber que todo mundo tem pensamentos intrusivos. Eles são um pouquinho diferentes de pessoa para pessoa, porque depende justamente do que essa pessoa valoriza, mas todo mundo tem esses pensamentos na cabeça. E aí, conforme a gente vai podendo ver isso, a gente vai normalizando e a gente vai podendo entender que eles são só pensamentos, que eles não significam nada, e a gente pode até rir deles, porque eles acabam sendo muito divertidos quando a gente vê que não tem nada de errado em ter nenhum deles. E para ajudar vocês com isso e começar a girar essa conversa sobre pensamentos intrusivos, eu pedi para algumas pessoas me entregarem uns relatos de pensamentos intrusivos que eles têm, e eu vou ler alguns para vocês. Eu trouxe para vocês, então, alguns relatos para vocês terem de exemplos de pensamentos intrusivos. Eu estou migrando para uma área de trabalho nova, onde tenho muita coisa para aprender ainda. Toda vez que vou assistir uma aula ou palestra, eu me imagino subindo no palco, pegando o microfone da palestrante e falando sobre o assunto. Tenho um bebê de 6 meses e trocar fraldas é algo que faço várias vezes ao dia. Quando tiro a fralda, eu me imagino enfiando a cara no cocô e comendo, quase morro de nojo.
Às vezes, quando estou conversando com um grupo de amigos, eu me imagino abaixando as calças na frente de todo mundo. Eu tenho 2 gatos que amo muito e fico muito desconfortável quando penso em abrir a porta de casa e deixar eles saírem. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham ficado mais calmos sobre os pensamentos intrusivos de vocês e que isso facilite com que vocês conversem com outras pessoas sobre esses pensamentos para a gente ajudar a normalizar eles cada vez mais.